Boa tarde, pessoal. Paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu vou começar a trazer aqui agora os vídeos educacionais do ICT, né? Com base nos vídeos dele. A ideia é trazer o conteúdo dele e ver se eu consigo ajudar vocês a ter essa visão, essa perspectiva de leitura de mercado que o ICT traz, que para mim faz muito sentido. Foi o que eu consegui aplicar, né? E eu vou começar trazendo o core content do ICT. Então, todos os créditos são para ele. Ele é o criador do SMC, do Smart Money Concepts, Smart Money Technique, né? E ele é o autor e eu dou os créditos a ele, tá? Então, dito isso, vamos lá, vamos começar aqui. Primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos do trade setup. E quando eu falo setup, eu não estou dizendo que é um setup mesmo. Querendo ou não, aqui no Brasil o setup ficou difamado, né? Faz o setup, faz isso, faz aquilo. Se o mercado fizer isso, ele faz aquilo. Quando eu digo setup, eu estou querendo dizer da configuração do preço. Estou querendo dizer qual é a leitura que o preço está nos mostrando. O que o Price Action está mostrando, tá? Então, quando eu falar setup, essa é a ideia. Qual é a leitura, o que o mercado está dizendo para a gente, tá? Então, os elementos de um trade setup, a gente vai conversar sobre contexto e a ideia do porquê que fazer a negociação. O contexto seria mais para a movimentação do preço, tá? Então, o ICT traz 4 movimentações, né, do preço, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. As movimentações que o ICT traz são expansão, retração, do preço, reversão e consolidação, certo? Beleza. Dito isso, a gente vai falar também sobre os pontos de referência institucionais, que são order blocks, os order blocks. Vamos falar sobre fair value gap. Vamos falar sobre liquidez, mais especificamente pools também, né? Pools de liquidez. Vamos falar sobre equilíbrio, prêmio e desconto. Alguns de vocês vão falar, mas é a mesma coisa que o SMC. Mas não é, é diferente. Eu também achava isso no começo. Eu fiz bastante curso, né? Um dos cursos que começou a abrir minha visão foi o do Rafa Urso, Rafa Trader, né? Ele me ajudou bastante no treinamento dele. E através do curso dele eu comecei a conhecer o Smart Money. O Smart Money, vamos falar assim, entre aspas, que é o que a gente mais consegue encontrar. Só que mesmo assim eu não conseguia aplicar direito. Eu não sei se era por falta de entendimento da minha parte, ou se eu não conseguia fazer sentido na minha cabeça do jeito que estavam explicando. E eu continuei minha pesquisa, continuei minha procura até eu chegar no ICT. Então, é diferente, tá? É bem diferente a leitura. E
No decorrer dos vídeos, conforme eu for trazendo os vídeos do ICT, tudo isso aqui vai fazer sentido. Vai ser praticamente um quebra-cabeça onde a gente tem que montar o nosso entendimento, ou seja, são conceitos e a gente tem que usar esses conceitos para ler o mercado. Então, beleza. O ICT também ele vai trazer pra gente dois tipos de dinheiro aqui no mercado, né? O dinheiro informado, que é o dinheiro informado, que seria o smart money mesmo, e o dinheiro desinformado, que seria o varejo. Quando eu falo varejo, eu estou falando dos livros de trade que a gente encontra por aí, né? As livrarias, curso, Baby Pips, por exemplo. Eu comecei lendo Baby Pips e quantas vezes tinha um exemplo lá, fundo duplo, tal, não sei o que, é suporte, compra, aí o negócio rasga para baixo. Aqui a gente já tem um exemplo, né? Se a gente for ver, ó, fundo duplo, uma consolidação, rasga para baixo, né? Então, ou eu não sei se foi por falta dos professores ou por minha parte, não, mas eu sei que quando eu comecei a estudar o ICT foi onde fez mais sentido para mim, tá? O ICT ele vai falar sobre o algoritmo também, né? Que a entrega do preço ela é feita através do algoritmo. Ela é feita pelo algoritmo. Pelo algoritmo. E não força de compra ou força de venda. Então a lógica do ICT é essa, que a entrega do preço é feita pelo algoritmo e não por força compradora ou força vendedora, tá? A entrega do preço sendo realizada pelo algoritmo, então eu tenho uma IA por detrás disso. Então eu tenho uma lógica de programação atrás da entrega do preço, que são os candles, como a gente lê aqui. E esse algoritmo ele vai trazer para a gente pontos de referência, pontos em que ele volta, em que ele avança, buscando liquidez no mercado, né? Então isso vai contra tudo que a maioria diz e contra tudo que a maioria dos livros dizem, que é os livros que a gente mais conhece, que são os livros de varejo, tá? Dito isso, estejam de mente aberta, estejam com a mente aberta, né? Desculpa o erro de fala, e para uma nova visão, para uma nova leitura de mercado, né? Esquece tudo que você já aprendeu até aqui e esteja aberto para o novo, né? Certo? Beleza. Então, qual que é o nosso trabalho aqui como trader? É entender esses conceitos que eu vou vir trazendo e eu vou mensurar isso através de inscrição no canal, like, né? Compartilhamento do vídeo, visualização dos vídeos, porque a única coisa que eu vou pedir para vocês é isso. Eu vou trazer os vídeos, eu vou pedir que vocês me ajudem nesse sentido, tá? Então, ok. Dito isso, qual que é o nosso trabalho? Entender os conceitos e usar esses conceitos para fazer a leitura. Ok. A gente vai fazer a leitura do algoritmo através da entrega do preço nos candles, certo? Beleza. E esse algoritmo ele vai deixar impressões digitais na hora de fazer a entrega do preço. O nosso trabalho é identificar
essas impressões digitais, entre aspas, né, que ele deixa ali no mercado para a gente, para aí a gente encontrar uma oportunidade de participar do movimento do Smart Money, né, de grandes instituições que fazem esse movimento, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre essas 4 condições de mercado que o ICT traz, tá? E vamos ver um pouquinho sobre elas. E eu também já deixa nos comentários se vocês querem que eu traga para vocês como que eu enxergo depois de estudar um pouquinho do ICT. Para minha visão intraday, tá? Eu não estou falando que a minha visão vai ser melhor que a dele ou não. Eu estou falando que eu tenho uma leitura para o intraday e eu não vou ficar procurando consolidação, reversão, retração, expansão. Para mim não me importa muito. Como day trader, como intraday ali, eu só preciso de uma oscilação do preço, seja para cima ou para baixo, e pegar uma oportunidade, pegar o meu e sair fora, né? Fazer um scalp mesmo. Intraday é scalp. Às vezes a gente erra muito, né, tentando abrir uma posição intraday e querer que ela vá pro infinito, né, tentando resolver num trade só. E às vezes esse é nosso erro, né? Muitas das vezes é nosso erro. Eu já cometi e ainda cometo às vezes esse erro. Você pega depois, quando o mercado desenvolve, você fala: nossa, eu entrei na mínima da semana e o mercado está estourado lá em cima. Mas beleza. Mas como intraday, tem que tirar esse pensamento e seguir. Ok, vamos lá. Então, vou colocar aqui. Vai ser retração. Retração. Bati. Retração. Aqui vai ser consolidação. Aqui expansão. Expansão. Oxi, mudou. E aqui reversão. E o ICT diz pra gente que o mercado ele se movimenta, ele vai se movimentar dessa forma. Ele vai se movimentar de uma expansão para uma retração, de uma expansão para uma consolidação. Ele nunca vai se movimentar de uma expansão para uma reversão, né? Então, esse seria um ciclo do mercado. Ele expande, ele retrai, ele expande, ele consolida. Depois ele consolida ou ele expande de novo, ele reverte. Ele reverteu, ele faz uma consolidação, uma retração. Retraiu, ou ele expande ou ele reverte de novo. Então ele vai ficar nesse ciclo. Essa é o ciclo de movimentação do mercado, tá? E aonde que ele vai movimentar como que é essa movimentação entre os key levels, que a gente vai falar mais para frente, tá? Então tá, a expansão ela é um deslocamento rápido, né? E a partir de um nível de equilíbrio de preço. Então, por exemplo, o mercado está aqui consolidado, expandiu. Qual que é o ponto de equilíbrio do preço? É um order block aqui, beleza. O mercado vem até o ponto de equilíbrio para continuar a expansão, né? Esse é um bom exemplo. Tenta observar no gráfico isso, né? Beleza, ele consolidou.
ele fez uma expansão, ele retraiu até onde? Esse é o ponto de equilíbrio desse ativo. Lembrando que cada ativo vai ter uma característica única, né? Cada ativo tem a sua característica. Beleza. E qual que é a importância disso? Quando o preço faz essa movimentação, pode estar indicando uma intenção para a gente, dos market makers, de reprecificação. Ou seja, eu estou reprecificando. Eu estava aqui trabalhando numa faixa de preço de 0,88 aqui nesse caso aqui, até 0,87 centavos no dólar americano por franco suíço. Então tá, o mercado os market makers, o mercado faz o que? Reprecifica. Reprecifica da onde? Daqui dessa faixa de preço para outra faixa de preço, onde ele ficou trabalhando um tempo também. Certo? Espero que eu esteja sendo um pouquinho claro, ou o mais claro possível. Então tá. Dito isso, vamos falar um pouquinho da retração. A retração, ela é o retorno do preço dentro de um range recente. É basicamente isso aqui: expandir, retrair, acumulei, expandir, retrair, expandir, acumulei, reverti, fiz a reversão. Então eu tenho todo um ciclo aqui: acumulei, expandi, retraí, expandi de novo, acumulei, fiz uma expansão, não dei continuidade, reverti o movimento, e agora a gente está numa possível retração ou reversão. Beleza, eu anotei esses pontos aqui, eu vou dar uma observada neles para um possível trade semanal, né? Um trade na semana. Vamos ver como o mercado vai reagir. A ideia é o que? Eu tenho uma acumulação, ele faz a captura desses fundos aqui, fundos relativamente iguais, sobe, ok, beleza, subiu. Onde eu espero, se ele está revertendo, eu espero que ele faça o que? No começo da semana ele venha para cá, trabalhe aqui, me dê uma configuração, volte para um ponto de equilíbrio, um ponto do preço justo, para continuar a alta, né? Isso se o mercado for fazer a alta. Caso contrário, ele pode continuar fazendo o quê? Ele pode continuar vindo para cima, encontrar um ponto de equilíbrio do preço, depois dessa expansão, acumulação, expansão, acumulação, expansão, retração, para depois continuar. Pode fazer também. Depende da leitura que a gente está aplicando. Esse é o gráfico de 15 minutos. Olha o diário como está. No diário, ele captura esses fundos. E olha só aqui, ó, o topo. Topo, 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 topo. Pensa em quanto dinheiro pode ter aqui nessa região. O mercado pegar, simplesmente dá o padrão aqui, compra aqui na linha roxa, sobe até aqui em cima a 0,92 do dólar por franco. Vamos ver como o mercado vai se desenvolver, né? Reversão é quando o preço ele se move na direção oposta da atual, né? Então, se o mercado vem caindo e começa a se movimentar, fazendo topos e fundos ascendentes, a gente já está revertendo. Aí entra a teoria de Dow, que é, talvez eu estava pensando nesses dias também, né, sobre a teoria de Dow. Às vezes eu nunca entendi direito, ou o ICT explicou de um jeito que eu consegui entender a teoria de Dow.
Comenta aí se vocês querem que eu fale sobre isso depois num outro vídeo. Então tá, a reversão é isso. E quando a gente fala sobre a reversão, a gente está falando também de pools de liquidez que se localizam acima de máximas e mínimas anteriores, antigas, né? Não só na reversão, na expansão também, né? Então eu sempre vou ter pools de liquidez acima e abaixo, acima de máximas e abaixo de mínimas. Eu sempre vou ter. Por quê? Pensa só, sou uma grande instituição, vendi aqui em cima, o preço começou a andar, começou a fazer topos de fundos descendentes, ele ficou um baita de um tempo aqui, aí ele rompeu. Pra onde vem minha ordem de proteção? Óbvio que eu vou proteger minha operação. Eu vou colocando atrás dos topos. Vou colocando, vendi aqui, o mercado começou a desenvolver, minha ordem de proteção vem aqui. Continua rompendo fundo, retraiu, rompeu de novo. Minha ordem vem aqui. Acumulou, rompeu, minha ordem vem aqui, né? Acumulou, rompeu de novo. Minha ordem vem para cá, né? Foi de novo, minha ordem vem para cá. Minha ordem de proteção da operação. Rompeu de novo, minha ordem vem para cá. Me tirou, beleza, né? Só uma demonstração, uma ideia para ajudar vocês a pensarem e observar o mercado. A ideia aqui é instigar vocês a observarem o que o preço está fazendo, a tentar entender a movimentação do preço e fazer uma leitura em cima desses pontos. E a consolidação é quando o preço está se movendo num range, ele não renova nem máximas nem mínimas, ou seja, ele não está reprecificando, né? Então aqui é um bom exemplo. A gente pegar aqui, fazer o quadradinho, tá aqui. Aqui a gente tem um bom exemplo de consolidação. Aqui, máxima, mínima, aqui, consolidação. Bom, eu não vou me estender muito mais, tá? Eu queria passar só esses pontos por enquanto. E vão deixando aí nos comentários as dúvidas, sugestões, as dificuldades que vocês estão tendo ou não. Se vocês já tinham ouvido falar da ICT ou não, provavelmente sim, que ele é bem difundido aqui no meio do YouTube, né? Mas é basicamente isso. Eu espero que todos tenham uma boa semana, um bom final de semana, que Deus abençoe vocês. Até mais, tchau, tchau.